Oi, gente! Distribuição eletrônica é o tema da nossa aula de hoje. E o tão temido diagrama de Linus-Pauling, que vocês vão ver, é bem tranquilo, nem precisa temer, só precisa estudar mesmo, tá? Então, olha só. Distribuição eletrônica trata-se da forma, da maneira como os elétrons se organizam em torno do núcleo na eletrosfera. Vamos retomar um pouquinho dessa história aí de eletrosfera. Nos episódios anteriores, a gente aprendeu lá em estrutura atômica que o átomo é constituído por duas regiões, uma região interna e central, que chama núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e uma região externa, periférica, que chama eletrosfera. Nessa região, os elétrons orbitam. Só que os elétrons, eles não estão de qualquer jeito solto na eletrosfera. Os elétrons se organizam na eletrosfera em regiões. E essas regiões da eletrosfera, elas vão desde regiões mais próximas do núcleo até regiões mais distantes do núcleo. Essas regiões a gente chama de níveis ou camadas eletrônicas. E nos elementos até hoje conhecidos, existem até 7 camadas ou níveis eletrônicos. Existem átomos maiores, com mais elétrons, que têm mais dessas regiões ocupadas, e tem átomos menores, com menos elétrons, que têm menos camadas, menos níveis eletrônicos. A quantidade de níveis ou de camadas que um átomo vai ter depende da quantidade de elétrons que ele tem. Como eu disse, nos elementos até hoje conhecidos, o número máximo de camadas é 7. Essas camadas, elas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, sendo que a camada que a gente chama de K é a primeira, é a mais próxima do núcleo. A camada que a gente chama de L é a próxima, é a segunda, mais próxima do núcleo, M, N, O, P e Q. O número de elétrons que cada uma dessas camadas ou níveis pode ter, no máximo, é o que está apresentado aqui para vocês. No primeiro nível ou camada, o número máximo de elétrons é 2. Na camada seguinte, na camada L ou nível L, o número máximo de elétrons é 8. Camada N, 18, N, 32, O, 32, P, 18. E o último nível ou camada pode ter, no máximo, 8 elétrons. Professora, quem decidiu isso? Não, gente, isso não foi uma coisa que a gente decidiu. A natureza é assim, os átomos são assim. Isso é uma observação. Foi observado que o número máximo de camadas que o átomo tem é 7, que o maior tem 7. Foi observado que nessas camadas o número de elétrons não passa de 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, 32 na quarta, 32 também na quinta, 18 na sexta e 8 na sétima. Ok até aqui? Então, essas são as camadas ou níveis eletrônicos. Agora, cada uma dessas camadas ainda se subdivide. Então, ó, a primeira camada, o primeiro nível, que é a camada K, ela tem no máximo 2 elétrons. Esses 2 elétrons, eles se organizam num subnível, que é o subnível S. As camadas eletrônicas, cada uma dessas camadas se subdivide em até 4 subníveis, que a gente representa pelas letras S, P, D e F. Então, a camada K só tem o subnível S. Por quê? Porque a camada K só tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons ocupam o subnível S. A camada L, que pode ter até 8 elétrons, ela se subdivide, a camada L se subdivide em 2 subníveis, o S e o P. Tá vendo que na camada L eu posso ter até 8 elétrons? Então, esses 8 elétrons, eles ocupam os subníveis S e P. Se você reparar, 2 mais 6 dá 8. A camada M, que pode ter até 18 elétrons, ela tem os subníveis S, P e D. Esses 18 elétrons ocupam esses 3 subníveis. Se você reparar, 2 mais 6
8 mais 10, 18. Esses 18 elétrons da camada M, portanto, se organizam, localizam em 3 subníveis. As camadas N e O, tá vendo que elas podem ter até 32 elétrons? Então, essas camadas aqui, a N e a O, elas têm os 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Se você reparar, a soma de 2, 6, 10 e 14 dá 32. Depois, o nível P tem 3 subníveis, o S, o P e o D, porque o número máximo de elétrons é 18. E o nível, a camada Q, que é o último nível, com 8 elétrons, ela também só tem os subníveis S e P. Então, olha só, os elétrons estão organizados na eletrosfera em níveis ou camadas eletrônicas. Cada um desses níveis ainda se subdivide em subníveis, que são representados pelas letras S, P, D e F. Cada subnível também tem um número máximo de elétrons que ele pode abrigar. A partir dessas informações, a gente constrói o diagrama de Linus-Pauling. Para construir o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai organizar as camadas, os níveis eletrônicos aqui na vertical, fazer uma coluna com isso, K, L, M, N, O, P e Q. Ao lado de cada uma dessas letras aqui, que representam os níveis, a gente vai escrever os subníveis que essa camada pode ter. Então, por exemplo, a camada K, que pode ter até 2 elétrons, ela só tem o subnível S. E por que esse 1 aqui? Esse 1 diz respeito ao primeiro nível, quer dizer, é o subnível S da camada 1. Depois, a camada L, que pode ter até 8 elétrons, esses 8 elétrons, então, ocupam 2 subníveis, o S e o P. Então, a gente escreve ao lado do L 2S e 2P, que são os subníveis referentes à camada L. E por que 2 aqui ao lado? Porque esse subnível S é do segundo nível, é do nível 2. Se você reparar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número aqui na frente indica o número do nível. A camada M tem os subníveis S, P e D. A camada N tem os subníveis S, P, D e F. A camada O, os subníveis S, P, D e F. A camada P tem os subníveis S, P e D. A camada Q, que é a última, os subníveis S e P. Tudo esses subníveis aqui, ó, eles estão relacionados com a quantidade máxima de elétrons do nível. Bom, a ordem de distribuição eletrônica, ela não obedece a essa sequência aqui, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, essa sequência linear. Os elétrons, eles ocupam esses subníveis numa ordem que não é necessariamente a ordem, essa ordem linear que indica quão externo está esse subnível. Olha só, vou dar o exemplo para vocês com o elemento manganês, que tem número atômico igual a 25. Então, o manganês tem Z igual a 25. O que é Z? Número atômico. O que é número atômico? Número de prótons. Todo átomo no estado fundamental tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Então, se o manganês tem 25 prótons, ele também tem 25 elétrons. Como que esses 25 elétrons se organizam na eletrosfera do manganês? Então, olha só, 25. Se o manganês tem 25 elétrons, obviamente a camada K vai ser a primeira camada preenchida com elétrons. Então, no subnível 1S vai ter o número máximo de elétrons que este subnível pode comportar, que é 2. O próximo subnível é o 2S. No subnível S também o número máximo de elétrons é 2. O próximo nível é o 2P. Por que não o 3S? Porque esses subníveis, eles têm uma energia necessária para que o elétron ocupe esse subnível. Quando os elétrons se distribuem na eletrosfera, eles ocupam primeiro os subníveis menos energéticos, aqueles que precisam de menos energia, e depois os subníveis mais energéticos, aqueles que precisam de mais energia. Ocorre que essa ordem energética dos subníveis não é necessariamente a ordem que eles se apresentam aqui na extremidade do átomo.
não é necessariamente o subnível. O que eu quero dizer com isso? O subnível mais externo não é necessariamente o mais energético. Foi um químico chamado Linus Pauling que descobriu que a ordem de energia dos subníveis é essa ordem aqui, ó, quando eu traço essas linhas diagonais. Então, o subnível menos energético é 1s, então sempre ele vai ter elétron primeiro. Depois, o 2s. Então, se o subnível 1s estiver totalmente ocupado, o próximo subnível que vai ter elétrons é o 2s. Depois do 2s, o 2p. Depois o 3s. Depois o 3p. Depois o 4s. O subnível 3D só vai ser ocupado depois que o subnível 4s for completamente ocupado. Então, se ainda sobrou elétrons, eles vêm para cá, para o subnível 3D. Depois 4p, depois 5s. Se ainda tiver elétrons disponíveis, 4d, 5p, 6s. Se ainda sobrar elétron, 4f, 5d, 6p, 7s. Se ainda continuar, 5f, 6d e o último subnível, o mais energético, é o 7p. Mas todos os átomos têm todos esses subníveis ocupados? Não, vai depender da quantidade de elétrons que o átomo tem. A gente ia começar a fazer a distribuição aqui do manganês, ele tem 25 elétrons. Então, 2 no subnível 1s, o próximo subnível 2s, também vai ter 2, ainda tem muito elétron. O próximo, 2p. No subnível P, o máximo de elétrons é 6, então os 6 elétrons aqui. Depois o próximo, 3s, também vai ter 2. Até aqui a gente já distribuiu 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12. Ele tem 25, então ainda sobraram 13. Depois então esses 13, o próximo subnível a ser ocupado é o 3p, vai ter 6. Dos 13, ainda sobraram 7, que vão vir aqui, ó, para o subnível 4s. Cabe quantos no S? 2. Ainda sobraram 5, que vão vir aqui para o subnível 3D. Vamos só conferir para ver se deu certo? 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 25, tá vendo? Então, olha só, o subnível mais energético do manganês é o último que foi ocupado, que no caso é o subnível 3D. Ó, o último subnível é o mais energético. Se eu perguntasse para você qual é o subnível mais energético do manganês, é o último que foi preenchido com elétrons aqui, ó, é o 3D. Aí você pode me perguntar, professora, mas no subnível D não pode ter até 10? Sim, 10 é o número máximo, mas o manganês não tem elétrons suficientes para ter 10 aqui. Vocês viram, a gente até aqui, ó, já tinha ido 20 dos 25. Então só sobraram 5. Esses 5 vão ocupar o subnível 3D. Se tivesse sobrado, por exemplo, 11, a gente ia colocar 10 aqui e passar o outro 1 para cá. Então, os subníveis vão sendo ocupados na ordem de energia. E a ordem é essa aqui, ó, uma linha diagonal nesse diagrama. Uma outra coisa importante é o número de elétrons na última camada. A última camada preenchida de qualquer elemento químico a gente chama de camada de valência. O último nível preenchido é chamado de camada de valência. Então, se a gente olhar aqui para o manganês, ó, a camada K do manganês está preenchida com 2 elétrons no subnível 1s. A camada L do manganês está preenchida com 8 elétrons, 2 no subnível S e 6 no subnível P. A camada M do manganês, ela também está preenchida com 2, 8, 8 mais 5, 13. 13 elétrons na camada M. E a camada N é a última camada, é a camada de valência e ela está com 2 elétrons. Então, se eu perguntasse para você quantos elétrons o manganês tem na camada de valência, ele tem 2 elétrons na última camada. Tá vendo que o subnível mais energético não é necessariamente o subnível mais externo? O subnível mais externo é o 4s, mas o mais energético é o 3D. Por que o 3D é o mais energético? Porque ele foi o último que foi preenchido nessa ordem aqui, ó, foi o 3D. A gente preencheu o 4s e depois o 3D. Porém, o 4s é o mais externo e ele está na camada mais externa também, que é a camada N. Essas duas informações são muito importantes. Identificar o subnível mais energético e identificar
a camada de valência e quantos elétrons tem nessa camada. Então, se eu pedisse também para você representar para mim a distribuição eletrônica em camadas do manganês, seria assim, ó. Na camada K, 2 elétrons. Na camada L, 2 e 6, 8 elétrons. Na camada M, 2 mais 6, 8. 8 mais 5, 13. E na camada N, 2 elétrons. Então, o manganês tem 4 camadas preenchidas, ele tem 2 elétrons na camada de valência e o seu subnível mais energético é o subnível 3D, onde tem 5 elétrons. Por que isso aqui é importante? Porque o número de elétrons que um átomo tem na sua última camada, na sua camada de valência, a quantidade de elétrons na última camada é uma característica importante do átomo, porque essa característica ela vai definir como esse átomo se comporta em ligações químicas, que é um assunto que a gente ainda vai ver daqui a algumas semanas. Mas antes da gente ver ligação química, a gente tem que aprender a fazer a distribuição eletrônica justamente para conseguir identificar o número de elétrons que um átomo tem na sua camada de valência. Tudo isso que eu expliquei nessa aula de hoje está resumido num texto que eu estou deixando aqui na plataforma para vocês. E tem também uma lista de exercícios, que é muito importante que vocês respondam essa lista. Qualquer dúvida, vocês me procurem nos estudos orientados às terças e sextas-feiras. Ok? Bons estudos e boa semana!